diretamente do Tribunal de Salomão. Heloísa Helena, tudo bem? Oh, ela trouxe aqui o Tiago Andreucchetti. Isso é quase um trava-língua, hein? Sejam bem-vindos. Obrigada. Heloísa remanescente, né, do tribunal. O tribunal ainda está, né? O tribunal ainda está por aí. Tá, a gente tá circulando com o espetáculo. Como é um espetáculo para espaço aberto, para rua, ele não tem uma temporada muito normal, muito tradicional, né? Então a gente deu uma paradinha agora por conta do trabalho novo. Mas já tem por causa das galinhas, exatamente. Deixou o Salomão por causa das galinhas. Então tá bom. E é o mesmo elenco, né? Então o Thiago está no tribunal e também na galinha. Enfim, é a mesma equipe. A Barracão, na verdade, que é o nosso núcleo de produção, né? A gente tem um núcleo meio no meio do caminho, porque ele nem é um grupo, como uma formação muito tradicional de grupo, mas também não é uma produtora. A gente é um núcleo de pessoas, de artistas que se juntaram, quando exatamente. Estão disponíveis. São parceiros. Somos parceiros em trabalho. Que gostam de trabalhar juntos. Exatamente. Eu estava até ontem escrevendo um texto sobre isso, eu pensei, acho que são pessoas que têm afinidade com o trabalho que vai ser feito e interesse nessa formatação mesmo de trabalho, né, que a gente tem. Então tem um núcleo base que está junto há um tempo já, bastante tempo, e a gente convida pessoas específicas para cada trabalho. Legal. E o Faca nas Galinhas tem essa pegada de rua também, Não. É outra coisa. Aliás, esse nome é ótimo, a Faca nas Galinhas, né? Montado já em vários países, né? Esses dias eu entrei no YouTube e peguei uma montagem de Portugal. Isso. Até pensei que era sua, falei, aí quando eu comecei a ouvir o sotaque, falei, ué, mas tá estranho. Luísa, não estou falando exatamente assim. Nossa, o trabalho de atriz dela tá bom, né? Como ela tá boa, ela melhorou como atriz, tá vendo? Até mudou, olha. Então, esse texto, ele estreou em 95, no Festival de Edimburgo. Em inglês? É um texto escocês. Escocês? O David Harewood, que é o autor, é um escocês. E foi o primeiro texto dele. Olha. É um cara que não tinha nenhuma tradição com teatro, ele não era uma pessoa do teatro. Foi o primeiro texto que ele escreveu. E meio que como uma surpresa, foi um texto que estourou no Festival de Edimburgo. E a partir daí foi montado já em 25 países e a primeira montagem aqui. Aqui no Brasil. Eu até me surpreendi quando eu fui pedir os direitos. Falei, você que descobriu esse texto? Você que viu isso? Na verdade nós estávamos juntos investigando algumas coisas. Eu tinha um interesse, até que não tinha nada a ver com dramaturgia inglesa, porque a gente estava pesquisando algumas coisas de dramaturgia latino-americana, alguns autores argentinos, enfim, que tem uma produção argentina, hoje está com uma produção de teatro forte, muito bacana, tem muita coisa legal, né? E aí, no meio do caminho, eu me deparei com o David, com esse autor, comecei a pesquisá-lo na internet, achei a sinopse desse texto, eu falei, opa, acho que é aí. E lembrei que... Chicken's Knife? Knives in Hands. E aí, me lembrei que a Carla Galvão, que é a atriz portuguesa que fez lá, eu conheço a Carla, então essa montagem que você viu é da Carla, que é uma atriz que eu conheci. E lembrei que ela tinha feito esse espetáculo lá, numa conversa, a gente uma vez falando, e ela tinha falado dele. E aí escrevi para ela, falei, Carla, me manda o texto. E ela mandou a versão em português de Portugal. E a primeira leitura que nós fizemos foi assim. Cadê as galinhas, rapaz? A primeira leitura foi assim, e a gente terminou a leitura falando, eita, né? Eita, que buraco é esse? Nós ficamos todo mundo louco para se enfiar nesse buraco, né? Apesar da leitura ter sido feita em português de Portugal, a gente se divertiu muito lendo. Mais ainda. Mas a gente ficou extremamente encantado pelo texto e mexeu com a gente num lugar que a gente falou, agora não vai ter jeito, a gente vai ter que montar. Que lugar é esse que mexeu aí? É um lugar muito fundo, assim, que eu acho que toca algumas pessoas que veem a montagem também. E que eu não vou conseguir traduzir em palavras aqui, infelizmente. É uma coisa de um contato com a alma humana, de tudo que é humano. É um texto de passagem, é um texto que trata de vários símbolos. E para mim é um texto extremamente humano. Eu acho que é por isso que toca. Acho que tem uma poesia, assim, eminente no texto. E é engraçado que a primeira vez que a gente leu, pelo menos eu saí um pouco com essa impressão, assim, é algo tão poético, mas não é uma poesia
que você descobre Poesia no primeiro lírica, momento. Exatamente. É uma poesia cotidiana, uma poesia humana, que tem Um olhar crueza, poético que tem, sobre as coisas, que né? tem dureza, que tem... Né, não é algo floreadinho, simples, não, né? É uma poesia que ela é muito louca, porque ao mesmo tempo que para mim, assim, ela tem um quê de Manuel de Barros, assim, que é uma coisa muito inocente, muito... Por outro lado, ela tem uma coisa Muito Baudelaire, humana, assim, né? né? Ela tem uma crueldade, então ela vai para dois lugares. E eu acho que foi isso que chegou. A gente falou, opa, peraí, que maneira é essa de lidar com o ser humano, né? Que forma é essa de revelar as situações humanas, que é um texto econômico na palavra, assim, a gente tinha a gente ficou muito tempo na mesa, fazendo um trabalho de mesa, porque é um texto... Tudo. E o Chico Medeiros, que é o... Grande Chiquinho, um abração, Chiquinho. Super diretor, assim, ele foi uma preciosidade no processo do trabalho todo. O Chico é um diretor de ator, né? É um diretor de palavra, um diretor que ele tem um olhar para a encenação, para tudo, mas ele tem uma coisa de destrinchar o trabalho do ator e a palavra muito grande. A gente ficou um mês e meio na mesa, assim, sentados lendo. E a gente falava assim, não, se essa palavra está aqui... Descobrindo, né? O autor é tão econômico que se essa palavra está aqui, tem alguma razão. A gente tem que descobrir por que ela está aqui. Mas aí vocês fizeram uma tradução ou vocês aproveitaram essa tradução de Portugal mesmo e daí foram trabalhando? Não. O Fábio Ferretti, que é um parceiro nosso da Barracão, fez uma primeira tradução. A gente entrou em sala de ensaio com um primeiro tratamento. E aí fomos na sala de ensaio, durante o processo dessas leituras, ajustando. Isso, ajustando. Mas o Fabinho, dentro da sala de ensaio, ele participou do processo inteiro. E então foi uma coisa de... Porque o texto, no original, uma das coisas que surpreendeu as pessoas, assim, porque ele tem uma coisa muito forte com a palavra. É um texto que é uma história de uma mulher que se descobre como ser humano, como indivíduo. E uma das ferramentas que ela usa, um dos caminhos é a palavra. A partir do momento em que ela nomeia as coisas, em que as coisas ganham um nome, as coisas ganham sentido. Significado. Inclusive ela. Né? Então, a partir do momento que ela é nomeada, que ela se nomeia, ela passa a ter um sentido como pessoa, como ser humano. E a palavra é algo muito... Eu não sou uma pessoa que tem um domínio da língua inglesa, mas, enfim, quem tem... que a própria forma como ele escreve em inglês já é uma forma onde a palavra tem um sentido muito forte, profundo. Então não dá para ser uma tradução qualquer, assim, algo que a gente falasse, não, vamos falar isso. O sentido é mais ou menos esse, então tá bom. Não. A palavra tem uma importância ainda maior, né? E então o Fabinho ficou na mesa com a gente o tempo inteiro, e cada palavra a gente tinha esse olhar, esse cuidado de tentar, não, peraí, vamos entender algo que significa em português o mesmo que significava, porque às vezes tem uma coisa que é uma palavra muito cotidiana, às vezes é o contrário, uma palavra que está sendo descoberta, então tem todo um jogo com a palavra hoje, grande. Ele ainda vem, né, pra gente. Ele ainda descobre. Acho que foi, não é foi, podia ser era. Ainda está incomodando essa coisa do real significado. Isso é bacana no espetáculo também desde o começo, porque desde que a gente leu a primeira vez, a gente não sabia como fazer. Não tinha a mais vaga ideia, né? E aí veio o Chico e ele fez esse convite pra gente também, pra gente não saber. Pra gente não sentar em cima do conhecimento. Uma ideia preconcebida, né? E a gente foi se jogando mesmo e errando muito. Porque esse texto pede isso, pede que seja fresco de quando você aprende, sabe? Então, por que faca nas galinhas? Dá para falar ou revela alguma coisa que é bom não saber? Não, pelo contrário, não revela nada. Dá para falar sim. Essa é uma questão muito bacana, assim, é muito metafórica. Esse é um texto muito metafórico, todo ele é muito metafórico, assim como a poesia, né? Como eu falei que é um texto poético, a poesia é metáfora. E a facas nas galinhas é algo que você descobre já do meio para o fim do espetáculo, né? O sentido que isso tem no todo. Mas é uma ação dentro do universo dessas pessoas muito estranha, porque para nós é uma ação nada cotidiana, né? Nós, moradores de São Paulo, super urbana, né? Eu como mineira, né? Cresci com galinha no fundo do quintal. Mas ela é regional. Para mim é uma ação cotidiana também. Mas enfim, e essa é uma ação cotidiana e precisa no universo daquele... Né, do espetáculo, daquelas pessoas.
E a personagem, ela faz essa associação, ela descobre que estar no mundo e olhar para as coisas e dar nome às coisas e nomear as coisas é algo com a mesma simplicidade, a mesma profundidade e importância de enfiar uma faca na galinha. Então, essa precisão e esse algo que é cotidiano. Eu não sei se é exatamente isso que você está querendo dizer, mas, por exemplo, matar uma galinha para cozinhar tem uma técnica. Isso. Você não consegue fazer isso. Eu me lembro que minha avó, por exemplo, matava galinhas. Tinha galinha no fundo do quintal. É único, vamos né? comer galinha hoje. Ela no quintal pegava uma galinha, matava. Quer dizer, então aquele toque no pescoço, aquela faca, tem que ser de uma forma precisa. Então, mas senão você prejudica o animal e não consegue utilizar. Mas para quem faz isso, é algo absolutamente cotidiano. Assim como é você olhar para alguma coisa e dizer o nome daquilo, né? Eu olhar para você e te nomear. É algo que precisa... Ai, filho, vai. Gatão. Filho, que isso? Você precisa, né? Você precisa. Vamos ver a fotografia. Olha que legal. Bonito. Aí, aquilo atrás é uma pessoa? É o Cláudio Queiroz, é o terceiro ator do espetáculo, somos nós três em cena. Você? Eu, o Thiago Andressetti e o Cláudio Queiroz. O Cláudio Queiroz. Isso. 2 homens e uma mulher. Isso, as fotos lindas são do João Caldas, nosso parceiraço também. Cenário do Marco Lima. Marco Lima. Cenário e figurino, né, do Marco. E a luz da Marisa Bentivenha. Elas se passam num ambiente único? Como é que é a coisa? Então, o cenário é único, mas o espetáculo ele se passa em vários lugares. Vários lugares. E a gente tem um uso e uma manipulação do cenário que vai transformando essa peça única em vários ambientes. Agora, não é um cenário realista. Se tiver mais, pode passar para Pode passar. Aí. Ele tem uns fios, tem uma coisa interessante no espetáculo, que é uma proposição sonora do Morris, Dr. Morris, que é o Dr. Morris. O diretor musical aí do trabalho, parceiraço, né, da Barracão, meu sócio. E ele fez uma proposta onde existem vários objetos cotidianos que são manipulados por nós em cena, pelos atores. Esses fios... E que tem uma sonoridade? Sim, tem um jarro, né? Tudo é sonoridade. É água, tem sonoridade de água, de milho, de sino, de tambor. São várias sonoridades diferentes. E nós que manipulamos isso e criamos esse ambiente sonoro também, para contar a história também. Os próprios atores fazem essa manipulação. Que lindo figurino. Você vê que se passa na Sibéria, né, pelo figurino. No Alasca. Quando a gente for fazer o Festival do Alasca, a gente vai ter muito já vai estar feliz. preparado. Em compensação, quando for o Recife de grandes festivais, em janeiro... Agora se passa num lugar específico ou não? Não. O texto original, sim. É um texto numa Escócia pré-industrial. A gente não faz nenhuma referência. Né? O nosso é um não lugar e um não tempo. Então, só não é um tempo presente, não é um tempo de hoje e nem um espaço específico. O que acontece com essa mulher, esses 2 homens? Então, essa mulher, ela é casada com este que está aí, que é um lavrador. E ela é uma camponesa e vive numa situação muito simples de uma ignorância com relação às coisas da vida e do mundo. Né? Essa palavra ignorância é muito perigosa, né? Porque a gente associa algo negativo. Necessariamente ignorar é não saber. Né? Então, a ignorância dela é a ignorância do não saber. Mas ela é uma pessoa incomodada, ela é uma pessoa que quer saber. Ela está o tempo inteiro, a cena 1 é ela perguntando por quê. Curiosidade, assim. Exatamente. Né? Ela quer saber, ela quer estar no mundo de uma outra forma. É o Thiago ali em primeiro plano. Exatamente. Parecia que nem estava fazendo espetáculo. Bebendo, só tinha foto do Thiago aí. Você tá muito moreno nessa foto, Thiago? Tá vendo? O pessoal ajuda, né? Não é. É que o pessoal joga mais luz em mim, entendeu? Pra dar uma forcinha. Quando o ator é ruim, você tem que dar uma força. Aquele é o marido e o Thiago faz o quê? Então, o Thiago é um moleiro. Então, esse casal vive numa aldeia. Então, tá vendo como a gente está num lugar, né? Um lugar que não é muito comum nosso hoje. E eles vivem numa aldeia, um pequeno vilarejo, onde todos eles dependem do moinho, que moe os grãos, né?
E o dono do moleiro é um homem odiado pela comunidade, pela população, é visto um pouco como um feiticeiro, um bruxo, alguém que as pessoas não sabem, um homem misterioso. E por uma série de situações, um dia essa mulher precisa ir até o moinho. E a partir desse encontro, no encontro desses dois, ela descobre uma nova possibilidade de estar no mundo, de ver, ele incentiva ela a conhecer. E do relacionamento desses dois, então, surge todo o desenrolar da história. Incentiva sem incentivar, né? Ele facilita sem facilitar. Ele é todo complicado. Não, eu acho que Mas tem de uma qualquer questão forma, ele acende Claro. Porque a relação com o marido, assim, ela pergunta por quê o marido diz. E ele tolhe. Sei lá. Pra que você quer saber? Fica com o que você já sabe. Né? E com a relação com o moleiro é o contrário, é ele que pergunta pra ela. Quando ela fala uma coisa, ele fala, mas por quê? Né? Então, ele a faz entrar em contato com a investigação que já é natural dela. Ele estimula ela. Isso. O marido ou não responde, ou responde o que está na frente dele. E não tem nenhum julgamento de valor do que é melhor ou pior, é só como cada pessoa é. É só isso. Sim, é o jeito de ser, né? Exatamente. E para quem não sabe, moleiro é o dono do moinho que moe os grãos. É que hoje em dia isso Não, eu não sabia. Moleiro, né? Moe os grãos para transformar em farinha. Primeira impressão que dá é que é alguma coisa relacionada à mola. Fazedor de mola, né? Olha que foto linda! O que é aquilo? É um talco? Aquilo é farinha. É a farinha dos grãos. Eu, É duro, a gente não presta atenção nas coisas. Mas que insensibilidade. Ele estava pensando no gatão, que eu falei. Tá com isso na cabeça. Que linda. Linda foto essa.